Fala pessoal, mais uma vez trabalhando com motor de indução, já um estágio bem evoluído, bem interessante no que diz respeito ao seu circuito elétrico equivalente. Tá? Sofreu todas as adaptações, os desdobramentos a partir do transformador e estamos numa sequência de apresentação de uma abordagem para cálculos envolvendo essa máquina, tá? Como havia dito em módulos anteriores, uma abordagem que talvez seja um pouco mais demorada, um pouquinho mais trabalhosa, às vezes um pouco repetitiva, tá? Mas é muito mais segura, muito mais consistente, principalmente para quem tem um estágio inicial, né, de trabalho com esse equipamento, tá bom? Repetitiva por quê? Porque quando a memória de cálculo sugere que você, ao alterar, por exemplo, o escorregamento, repita todo o procedimento, tá? Talvez fosse um indicativo para que pudéssemos, a partir daí, quem sabe usar uma ferramenta computacional. Seria realmente muito interessante. Aliás, é essa a proposta que eu faço. Alguns autores já trazem até o modelamento dessa máquina e a abordagem desse circuito em MATLAB. Você pode partir para uma ferramenta computacional, para uma linguagem que você desejar, tá certo? Muito bem. Estamos num momento aqui muito interessante do circuito equivalente, tá? No módulo anterior, concluímos pelo teorema da conservação de energia que, no caso particular da máquina de indução, a potência de saída, que é a sua potência elétrica, que vem da energia conservativa, uma vez que todas as perdas já foram estrategicamente subtraídas, as perdas no cobre de ambos os enrolamentos, as perdas de origem magnéticas dos dois blocos, as perdas rotacionais, então sobrou o PS, que é aquela potência líquida na ponta do eixo, prontinha para virar conjugado, tá certo? E aí seria igual a quem? Seria igual, claro, à potência mecânica, torque vezes velocidade. Porém, no caso específico da máquina de indução, é sempre bom lembrar que na abordagem que fizemos, num dado momento, nós acrescentamos do lado relativo à potência elétrica o termo -S, que representa aquele percentual da potência transferida ao rotor pelo estator, que será, de fato, transformado em conjugado. E isso é importante. Então, se isso aconteceu no lado da equação de potência elétrica, para que o modelo matemático não seja comprometido, é importante, é imprescindível que façamos a mesma coisa no lado da potência mecânica. E daí é que nós chegamos à conclusão que, para o cálculo de conjugado, a gente usaria esse recurso aqui, ó, a potência de saída sobre, né, a velocidade angular, com uma configuração já específica, tá, da máquina de indução, das máquinas girantes. Lembrando que aqui, ó, não seria apenas 2πf, como no circuito elétrico convencional, no entanto, 4πf sobre o número de polos, para que a gente pudesse fazer a devida adaptação do modelo ω-S elétrico para o modelo ω-S mecânico. Estávamos nesse ponto no final do módulo passado, perfeito? Aí a sugestão foi, vamos usar uma ferramenta computacional, criar uma subrotina para que ela implemente escorregamento de 2 em 2%, 1 em 1%, meio em meio por cento, para você plotar a curva conjugada de velocidade inteirinha do motor. Seria realmente muito interessante, não é verdade? Pois muito bem, sobre essa perspectiva, basta que você crie um algoritmo, tá certo? Implemente o processamento computacional que você desejar e mande o sistema calcular para as várias condições de escorregamento, perfeito? Mas eu tenho certeza que você já percebeu que temos aí uma certa incongruência. Qual seria essa incongruência? Como calcular, por exemplo, o conjugado de partida usando essa ferramenta que veio de um trabalho minucioso, correto cientificamente, baseado no teorema universal, que é o teorema da conservação de energia. Olha que coisa interessante. Apesar de todo esse cuidado, esse zelo e esse caráter assertivo, nós temos uma grande incongruência aqui, ó. Com esse modelamento, não nos será permitido, por exemplo, calcular o conjugado de partida do motor de indução. Por qual razão? Porque na partida S igual a 1. E se fizermos S igual a 1 aqui, o que eu tenho? Eu vou ter um denominador zerado. Tá? Eu caio no indeterminismo matemático. Poxa, que dó, né? Que pena. Uma ideia tão interessante, um modelo tão abrangente, uma perspectiva tão ampla e, no entanto, esbarramos nesse problema seríssimo. Como é que eu proponho plotar uma curva conjugada de velocidade se eu não conheço o conjugado de partida? Certo? Então, esse é um problema sério. Pois muito bem, como que nós poderíamos tentar criar não é exatamente um bypass, né, mas uma outra maneira de ver a questão, tá certo? Para que esse conjugado seja calculado e continuamos nesse aspecto generalista, tá? Porque temos aqui um circuito equivalente de um motor de indução qualquer que seja a sua potência, configuração polar, tensão, dimensões, etc. Ou a análise é toda ela algébrica, perfeito? Então, diante dessa consideração, olha que coisa interessante, tá? Eu vou fazer um convite a vocês, que eu já tinha até sugerido en passant no módulo anterior. Ora,
A ferramenta do circuito, ela é importante, que ela é o quê? Ela é condimentada por vários teoremas. Um deles, por exemplo, é o teorema de Thevenin. E que interessante, vai ser muito útil nessa configuração aqui. Por exemplo, veja só, tá? Onde a potência fornecida à máquina de fato é recebida, como nós sabemos aqui, nos terminais de entrada do motor. Perfeito? Onde é que nós realmente queremos decodificar e entender os aspectos mais líquidos dessa potência para viabilizar a questão de torque, de cálculo de conjugado? Exatamente neste ponto, onde realmente a carga está sendo colocada. Aliás, onde a carga se manifesta, inclusive, olha o detalhe, mecanicamente no circuito elétrico equivalente do motor de indução. Você pode estar se perguntando, Marcos, como que é isso? Como é que essa coisa se reflete mecanicamente no circuito elétrico? Ok, está aqui. O escorregamento. E o que é escorregamento, senão o indicativo de maior ou menor peso que você despeja no circuito da máquina, tá? Que você despeja no eixo da máquina em função do seu processo industrial. Tá? Então isso aqui realmente é muito interessante. Então é fundamental que a gente continue focado aonde? Nesse elemento rotórico, onde o torque se estabelece. Torque é uma grandeza basicamente na parte rotativa da máquina. O ambiente é resistível, ou seja, aí eu consigo dissipar realmente potência ativa. É impensável dissipar potência reativa em elementos de reatância, tá? E o mais que é importante, talvez o mais significativo, dos todos os parâmetros desse circuito equivalente, o único onde a carga realmente coloca o dedo mecanicamente, ela vai lá quase que de maneira cirúrgica, é onde? Na componente rotórica, na resistência, por isso esse reostato. Ninguém melhor do que um reostato para mostrar, eletromecanicamente falando, essa maior ou menor inserção de carga sobre o eixo do motor, porque, obviamente, vai significar, então, variação da impedância rotórica e, com isso, variação de corrente. E variando a corrente do rotor, não custa nada relembrar, o conjugado também depende, evidentemente, dessa corrente rotórica, aqui representada pelo I2. Então, veja bem, eu vou passar para vocês uma visão minha, uma visão muito particular da interpretação do teorema de Thevenin, perfeito? Vamos lá, passo a passo. Onde eu pretendo chegar e focar a minha atenção? No ambiente rotórico, nesse espaço, nessa impedância. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Vamos isolar essa impedância, vamos separar essa impedância na malha inteira, e aí, gente, independente das dimensões que essa malha tenha. É uma pena que esse circuito aqui é muito simples. Usar um teorema de Thevenin, que é uma ferramenta tão poderosa para um circuito tão tranquilo como esse aqui, talvez fosse muito, né, uma grande abordagem, uma ferramenta poderosa demais para muito pouco, mas afinal de contas está aí para ser usada, tá certo? Então esse toque é meu, tá? Então nós vamos isolar a impedância que nos interessa, a impedância que é foco da nossa análise. Como assim? A impedância por onde circula a corrente que eu desejo calcular, em módulo e fase, porque é essa corrente que vai atuar no conjugado. Não esqueçamos, conjugado é proporcional a quem? A força magnetomotriz do rotor, e ela depende de quem? De corrente rotórica. E quem é a corrente rotórica aqui, se não o I2, tá? Então eu pergunto, olhando o circuito equivalente com muita tranquilidade, qual é a única impedância por onde apenas a corrente 2 circula? Indubitavelmente, a impedância do circuito rotórico. R2 sobre S mais JX2. O que eu proponho? Vamos então separar, pensar essa impedância, né, no bojo do circuito como um todo e isolá-la, privilegiá-la, deixando-a, por exemplo, aqui, bem exposta, tá certo? Bem definitiva, para que nós possamos interpretar da maneira mais efetiva possível o que de fato vai acontecer nesse ambiente. Está aqui. Tá legal? Então, nós isolamos a impedância do circuito rotórico. Como se tivesse usado um artifício, pegar uma tesoura, desconectar o circuito aqui a jusante de AB e disponibilizar naquele ponto ali, tá certo? É claro que se isso aqui fosse um transformador estático, qual seria a tensão que alimentaria o rotor nos terminais AB? Sem dúvida, a tensão é 2 de Faraday. Aqui seria quem? Como nós já percebemos, a tensão é 2, condimentada pelo escorregamento. Só que usando aquele artifício, né, a gente, para tirar o escorregamento da reatância e a dependência também da tensão, acaba que nos terminais AB temos uma tensão virtualmente constante que vai alimentar o rotor e, em função disso, uma corrente rotórica I2 vai circular nessa impedância. Perfeito? Ok. Mas muito bem. O que o teorema de Thevenin preconiza para a gente? Que a gente pode, a partir dessa impedância escolhida previamente, desconectada da malha, olhando a parte dos terminais da impedância, olha isso aqui,
tá? E olhando para a fonte, onde a fonte se encontra? Aqui, nos terminais de entrada do motor. Olhando para a fonte, a ideia é transformar toda a malha elétrica que fica entre os terminais da impedância isolada e a fonte numa única impedância, que foi batizada de impedância de Thevenin. Essa é a grande tacada, porque se toda a malha vista, vou repetir o gesto, a partir desses terminais, olhando para a fonte, na verdade, a fonte está conectada aqui, eu estou nos terminais AB, a jusante dele, olhando para o lado de fora, qual que é a impedância equivalente do todo o resto da planta que eu enxergaria? Porque se eu conseguir transformar toda a impedância que está entre os terminais AB e a fonte numa única impedância, eu posso colocar em série com a impedância do rotor. E ao fazer isso, eu vou até mudar a cor do pincel para que você possa perceber. Nós caímos numa configuração do circuito extremamente interessante. Vou chamar isso aqui, inclusive, de RTH e XTH. E vou apresentá-la. Quem seria, então, essa grandeza, se não a impedância de Thevenin, que seria RTH mais JXTH. E essa impedância que é nada mais, nada menos do que toda a planta entre os terminais AB e a fonte transformada numa única impedância, tá? Em série com a impedância do circuito rotório. E convenhamos, aí eu transformo com essa jogada uma corrente interna, íntima da máquina, inacessível, em uma corrente de entrada na malha. E olha bem, acaba que essa impedância fica em série com essa, tá? Então tem uma outra impedância equivalente resultante de uma associação em série. Mas vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo? A pergunta que faz é, como que eu encontro essa impedância de Thevenin, tá certo? Num circuito como esse, vale outra dica, também uma maneira pessoal de ver a abordagem do teorema. Ora, se eu estou observando dos terminais AB, a jusante dele, para a fonte, e tentando encontrar e simplificar o circuito como um todo, a dica é, por que a gente não faz um curto-circuito na fonte? Isso, não vamos propor um jumper na fonte, eu venho e faço isso aqui, ó. Jumpeio a fonte. E sendo assim, olha bem, eu vou lançar desconectando o circuito nesse ponto e nesse ponto, isolando a impedância do rotor, que é aquela que nós desejamos de fato, olhando o circuito de fora, de dentro para fora. Qual que é a tacada? Qual que é a minha dica? Lance um pulso de corrente no A em direção à fonte, até que esse pulso chegue no nó B. E acompanhe esse pulso de corrente, toda a sua trajetória. Se ele passa por uma impedância e depois passa em outra, é sinal que elas estão em série. Se esse pulso vem enquanto o nó e se divide, é sinal que as impedâncias depois desse nó estão em paralelo, e assim você vai etapa por etapa, trecho a trecho, ramo por ramo, simplificando o circuito. Como eu disse, esse circuito simplérrimo, olha bem, se a partir do nó A eu lançar uma corrente no sentido da fonte, um pulso de corrente vai acontecer. De cara, ela já encontra um nó. E ao encontrar um nó, uma parte dessa corrente vai trilhar por essa impedância, que é a impedância estatórica, e pelo jumper vai voltar por aqui, e outra parte dela escoará pela reatância magnetizante. Gente, lei de Kirchhoff dos nós, a corrente que entra é a soma das correntes que saem. Essa corrente é drenada por esse ramo e chega aqui, e essa, pelo bypass da fonte em curto, chega aqui, então ambas chegam nesse ponto, e vejamos o que? O que é previsível. O pulso lançado no nó A, ele acaba chegando no nó B. Então, o que nós observamos com muita tranquilidade, penso eu? Que ao lançar esse pulso, eu vejo essa impedância em paralelo com essa. Ora, então, sendo assim, como que eu encontro a impedância de Thevenin, olha que legal, em um modelo elétrico equivalente para qualquer motor de indução? Esse é um aspecto interessante. Calcula-se o Z de Thevenin apenas uma vez para qualquer motor de indução, não precisa mais, ele não depende da carga, ele depende apenas de quem? Da impedância do estator e da sua impedância de acoplamento. Então, essa impedância de Thevenin aqui é fruto de quem? Atenção para isso, do paralelismo entre a impedância do circuito estatórico, isso é importante que se diga, que fique bem claro, do paralelismo da impedância do circuito estatórico com quem? Com a reatância magnetizante no ramo de acoplamento. Pronto, coincide isso aqui, você joga na sua calculadora, ela faz isso para você, num tapa, num piscar de olhos, e você tem uma impedância, chamada impedância de Thevenin, que vai entrar em série com a impedância do circuito do rotor, e simplificando de maneira assim assombrosa, estupenda para quem? Esse circuito equivalente. Outro detalhe interessante, bom senso, se o circuito foi alterado eletricamente de fora para dentro,
Olá, atenção, eu não posso afirmar agora que com essa configuração a tensão que alimenta a malha é a mesma tensão V1. Não posso, definitivamente não posso. O circuito foi modificado, então a tensão também foi. Eu gosto até de adequar ou chamar que a nova tensão que vai alimentar essa nova malha seria uma tensão batizada como V de Thevenin, ou VTH. Que aí o circuito todo fica limitado à lei de Ohm. Então, como a gente prestou atenção e tentou buscar quem seria a impedância de Thevenin nessa configuração, pergunto eu, quem seria a tensão de Thevenin, que vai alimentar essa nova malha simplificada? Ora, voltemos ao circuito original. Vamos manter o circuito desconectado, preservando a impedância onde nós desejamos calcular a corrente, tá certo? Vamos tirar o jumper daqui e voltar a alimentar o circuito com tensão nominal, tá? O que eu vejo? Eu vejo que para a tensão nominal que alimenta a máquina, eu tenho apenas essa malha de entrada, porque o circuito é interrompido ao jusante de AB, então surge uma corrente aqui, que eu gosto de batizá-la de ITH. E o que eu vejo? Que essa corrente passa por essa impedância, que é a impedância estatórica, e também passa por quem? Pela reatância magnetizante e retorna à fonte. E aí, lembrando da lei de Kirchhoff das malhas, a tensão que alimenta uma malha é quem? A somatória das quedas de tensões das cargas desta malha. Senhores, quando nós conectarmos a malha rotórica nos terminais AB, naquela tomada que eu gosto de chamar de tomadinha AB, eu vejo que qual que é a tensão de fato que vai alimentar o circuito do rotor? A tensão dissipada sobre a reatância magnetizante. Um divisor de tensão, pura e simplesmente. Então o que você percebe? Que a nossa tensão de Thevenin, importantíssima, que vai passar a alimentar o circuito alterado, seria quem? Nada mais, nada menos do que a tensão que alimenta a malha original, que é V1, vezes quem? Vezes o divisor de tensão, que seria quem? A tensão dissipada sobre essa reatância, ou seja, simplesmente esse quociente, a impedância por onde eu desejo conectar o circuito rotórico, sobre quem? Sobre a impedância da malha restante, que seria a resistência do rotor, mais a soma de quem? Das reatâncias do estator com a reatância magnetizante, ou seja, algo dessa natureza, R1 mais J, X1 mais XM. Pronto, um simples e mero divisor de tensão. Aí, então observe, gente, com essas duas considerações importantíssimas, o circuito está não só simplificado, mas também completamente à nossa mercê. E olha que coisa interessante, não só a impedância de Thevenin, como a tensão de Thevenin, não dependem da carga, não dependem do escorregamento, é um trabalho muito, de certa forma, simplificado. Você calcula apenas uma vez o VTH e o ZTH para qualquer motor de indução. Então, se você continua com aquela subrotina que varia o escorregamento, você pode calcular as mais diversas condições para o valor de I2, que naturalmente é quem? É a corrente rotórica, que com essa tacada foi referida ao estator. Gente, o que está sendo feito de fato aqui? Vamos ser bem efetivos, bem categóricos nessa análise. Nós estamos refletindo toda a malha do circuito elétrico do motor de indução para o seu circuito rotórico. Estamos refletindo a impedância de entrada, a impedância do meio de acoplamento, inclusive de entreferro, com quem? Refletindo tudo isso no ambiente do rotor, onde está a corrente que de fato nos interessa, que é a corrente rotórica, que vai vincular-se à força magnetomotriz do rotor e ao conjugado. Perfeito? Olha só que coisa interessante. Então, eu posso calcular o I2 à vontade, porque eu vou ter uma literal lei de Ohm. Ora, eu vou ter que a tensão que alimenta uma malha é quem? Resultado da impedância que essa malha apresenta, Z equivalente da malha, vezes quem? Vezes a corrente que circula por ela. E a pergunta que não quer calar, mas quem seria essa, por exemplo, impedância equivalente? Está à nossa disposição, né, gente? E eu vou fazer questão de usar pincéis com cores diferentes para que você fique atento ao que vai acontecer aqui, tá certo? Olha só, eu vou pegar então a resistência de Thevenin, somar a resistência do rotor com inserção e presença do escorregamento e da carga, mais J quem? Naturalmente também a soma das reatâncias, XTH mais XM. Aliás, mais X2, para ser mais exato. Então, essa é a impedância equivalente que vai entrar aqui, tá? Para fazer o cálculo da corrente 2 nas mais diversas situações de carga e de fator de potência. Tá? Mas talvez você esteja ainda se perguntar, ok, Marcos, eu tenho I2 para as mais diversas condições de carga, porque o S variando, eu vario essa impedância equivalente, com isso eu vario os valores de I2 em módulo e fase. Mas como que eu jogo isso no cálculo? Eu não estou vendo a presença do I2 aqui.
tá? Porque nós ainda continuamos com aquela incongruência, que eu fiz questão de aguardar um pouco para que a gente pudesse primeiro mostrar uma ferramenta que vai nos trazer um benefício tremendo, refletir todo o circuito do ambiente da máquina para um ambiente rotório, onde a carga de fato está despejada, tá? Identificado o I2 em módulo e fase, vamos voltar ao ponto de partida. Tem essa incongruência, eu não consigo calcular sequer o conjugado de partida, porque essa sendo igual a 1, eu zero o denominador da expressão e eu vou cair num indeterminismo matemático. Perfeito? O que fazer? Senhores, o Fitzgerald tem, por exemplo, na sua edição 4, no seu capítulo 10, uma frase que eu reitero e repito insistentemente. Tá? É o modelo de cálculo de corrente de curto-circuito de máquinas elétricas de corrente alternada, envolvendo máquina síncrona, especificamente, e máquina assíncrona a posteriori. Tá? Claro que é um modelo que requer uma série de aproximações, uma série de artifícios, um modelo maravilhoso, mas o que me chama a atenção é que no meio desse processo todo, aproximações, deduções, artifícios, etc., a lucidez do autor, num dado momento, o obriga a dizer a colocar a seguinte frase, que para mim paga o livro inteiro. O que ela diz assim? A expressão abaixo, para ser exato, a expressão de uma reatância subtransitória de um gerador síncrono, ele diz assim, que essa expressão abaixo, ela é aproximada, porém suficientemente exata para cálculos de corrente de falta. Gente, convenhamos, então às vezes você está numa situação de cheque como essa aqui, tá? O que pode inviabilizar um processo de cálculo amplo, abrangente, eclético, super invasivo. Se você fizer uma consideração ou uma pequena aproximação que não venha comprometer do ponto de vista estatístico o resultado final, por que não fazê-lo? Tá? Então, nesse caso em particular, o que eu vou te propor? Vamos lembrar no finalzinho do módulo passado. Eu até comentei assim, eu não gosto muito daquele nome do PU, com o nome de potência útil, tá? Porque alguém pode pensar que aquela potência é a potência de saída, e de fato ela não é. A potência de saída é quem, com o P útil na mão, o P útil calculado, o que eu faço? Eu vou lá, né, e encontro, subtraindo as perdas a vazio, a potência de saída. Então essa é a grande atacada. E se por acaso a gente resolvesse desprezar as perdas a vazio, não considerá-las, tá? Por exemplo, não tive acesso a esse valor no ensaio vazio e não tenho como calculá-las aqui. Aí você fala, mas desprezar a perda a vazio não é uma aproximação muito elevada? Eu te asseguro, gente, que em máquinas de médio e grande porte, isso representa percentualmente 2%, 3%, quando muito, da potência da máquina como um todo. Tá? Então talvez valesse a pena a gente sacrificar esse quanto de potência, porque a pergunta é, qual a relação custo-benefício de uma atitude dessa e de uma aproximação dessa? Ora, se por acaso nós admitirmos que isso é factível, perdas a vazio forem realmente desprezíveis ou igual a zero, o que vai acontecer? O PU vira PS. Porque é o que diferenciava potência útil de potência de saída. O PU vira PS. E aí vem a grande pergunta. E o que representa o PU? Voltando ao módulo passado, a potência útil, na verdade, é quem? É a potência transferida ao rotor pelo estator vezes 1 menos S. Ora, se as perdas a vazio são desprezíveis, né? Se a gente pode considerar que agora o PU vira PS, olha que coisa importante. Voltemos então a essa expressão. Logo, o conjugado passa a ser quem? PAB, que multiplica 1 menos S sobre ômega S, que multiplica 1 menos S. Então, veja só, senhores, com esse artifício, nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Por consequência, o cálculo do conjugado passará a ser feito a partir de quem? Dessa relação 1 sobre ômega S vezes PAB. E se nós voltarmos um pouco mais ao módulo passado, quem é PAB? Se não Q1, número de fases que o motor tem, vezes R2 sobre S, vezes 2 ao quadrado. Então, olha que coisa mágica, senhores. Que coisa mágica. A expressão para cálculo de conjugado de qualquer motor de indução passa a ser então utilizada ou implementada com esse novo perfil, em newton-metros. 1 sobre ômega S, vezes o número de fases que o motor apresenta, vezes R2 sobre S, vezes 2 ao quadrado. Olha bem, então se eu conseguir calcular o I2 na expressão de Thevenin, com o circuito todo referido ao rotor, para qualquer escorregamento eu tenho o I2 em todas as suas possibilidades. Módulo e fase, inclusive no instante de partida, porque o escorregamento vai influenciar. Mas se o escorregamento for igual a 1 na partida, problema nenhum.
aqui. Simplesmente você não compromete a situação. Mas se o escarregamento for igual a zero, o denominador fica zero, eu volto a comprometer a expressão, espera ainda. Se o escarregamento for igual a zero, significa o que para nós? Se o S for nulo, significa o que para nós? Que o N2 é igual a N1. Eu pergunto, isso é possível no motor de indução? Evidentemente que não. Então significa o quê? Que é aquele ponto que eu falei que nós vamos ter que extrapolar um pouquinho uma curva, porque na verdade não tem sentido afirmar que o motor de indução opera com S igual a zero, com N2 igual a N1. Nem teremos velocidade relativa, nem teremos dφdt, nem teremos tensão induzida sobre o rotor. Senhores, as portas se escancaram para a gente. Tá? Então, com essa expressão aqui, você pode calcular o conjugado para qualquer condição apresentável de um motor de indução. E eu não quero fechar esse módulo sem mostrar uma coisa para vocês, tá certo? Isso aqui é uma ficção que envolve engenharia aplicada, situação de cálculo, para nada cair de paraquedas. Por exemplo, então eu vou implementar essa equação exatamente. Então vejamos, se eu quisesse transformar, por exemplo, o I2 em função de parâmetros do circuito equivalente, está pronto, porque dessa relação aqui, ó, quem seria o meu I2 se não o meu V de Thevenin sobre a impedância equivalente que a máquina apresenta? Você está esperando o quê para transformar o I2 em parâmetros exclusivos do circuito elétrico equivalente do motor de indução? Então, se vocês me permitirem, como eu falei para vocês, eu não posso fechar esse nosso módulo sem mostrar isso. Não posso, tá? Então, olha só, a nossa expressão de cálculo de conjugado que começou a partir do teorema da conservação de energia, e eu fiz questão de mostrar isso para vocês, cientificamente respaldável, olha só isso aqui, torque vai ser quem? 1 sobre ômega S. Gente, é bom lembrar, né, que esse S aqui é o S da velocidade angular, tem nada a ver com o escorregamento, tá? Vezes quem? Vezes Q1, que é o número de fases do motor, vezes quem? Vezes R2 sobre S, que é a presença da carga. Agora, que coisa interessante, vezes quem? I2, só que I2 ao quadrado. Mas o que é o I2? Aqui, é o V de Thevenin. Agora, sobre quem, senhores? Sobre o quadrado da impedância. Aliás, perdão, né? Se a corrente está ao quadrado, para ter o I2 ao quadrado, o que eu faço? Pan, ou simplesmente V de Thevenin ao quadrado sobre a impedância equivalente ao quadrado. Então seria V de Thevenin ao quadrado sobre quem? Sobre a impedância de Thevenin ao quadrado. Então, se me permitirem, a parte relativa à resistência, RTH, mais R2 sobre S ao quadrado, mais a reatância de Thevenin, mais X2 ao quadrado, né? Fechamos o colchete isso aqui. Então, observem essa expressão. É essa expressão aqui que os programas de MATLAB e nas mais diversas configurações e as mais diversas linguagens de programação utilizam para plotar as curvas conjugadas de velocidade, né, nos mais diversos motores de indução que estão aí sendo modelados e alimentando os mais diversos sistemas, os mais diversos processos por aí afora. Enquanto o conjugado em Newton-metro. Você pode estar se perguntando, Marcos, cadê o J? Senhores, conjugado para começar é uma grandeza escalar, tá? Eu não preciso posicionar ângulo para o torque. E outro detalhe, tá? O que seria o Z equivalente, senão a hipotenusa do triângulo de impedâncias desse circuito? E convenhamos, se eu estou com hipotenusa ao quadrado, o que eu faço? Eu encontro soma de quadrado dos catetos. Perfeito? Então, se você começar a se perguntar de onde surgiu essa equação imensa, né? Não sei o que significa, em absoluto, você conhece cada um dos seus termos. Tá? E se você quiser calcular o escorregamento para qualquer condição, basta fazer o quê? Colocar o S na condição que você deseja, aqui e aqui, e você terá a equação de conjugado para todas as situações possíveis. Ou seja, né, o universo é o limite. Né? Vá em frente e modele a máquina nas mais diversas condições. Você tem agora uma ferramenta na mão poderosíssima. E quero deixar para você, tá, duas informações, aliás, dois teoremas que serão interessantes e que talvez representem o início do nosso próximo módulo, já começando a propor o exercício que vamos fazer aqui numericamente em vários outros módulos subsequentes. Primeiro teorema importante, que aliás foi assunto até de avaliações anteriores, tá? Diz mais ou menos assim, abram-se as aspas, o valor do conjugado máximo desenvolvido por um motor de indução, ele independe da resistência rotórica
ou de eventuais resistências anexadas ao rotor. O máximo que essas resistências podem fazer é alterar a velocidade na qual esse conjugado máximo pode acontecer. A própria curva conjugada velocidade, a partir da máquina de gaiola e depois o rotor bobinado com vários estágios de resistência, já mostrou isso para a gente categoricamente, brilhantemente. Só que eu não vou perder uma chance dessa. Eu quero te mostrar isso também matematicamente, tá? Que a expressão de torque máximo que vai surgir a partir da análise dessa aqui, evidentemente, também não utiliza a presença de resistência R2, muito menos de resistência externa. Esse é um deles, tá certo? Segundo teorema, o conjugado máximo, o conjugado de partida, o conjugado nominal, o conjugado para qualquer escorregamento de um motor de indução, todos eles são diretamente proporcionais ao quadrado das tensões aplicadas nos terminais do motor. Ó, V de TeV ao quadrado. Você fala, mas é V de TeV, não é V1, concordo com você. Agora, analise quantitativamente, do ponto de vista de valor absoluto, essa relação do casador de impedâncias. Essa reatância é muito maior do que a reatância de dispersão do estator. Então, convenhamos, esse operador aqui, ó, que representa o casador de impedâncias, ele é quase a unidade. Ele representa 0,97, 0,96, 0,98 da unidade. Então, se você parar ruído, tá? Numa situação de planta, numa resposta rápida, qual seria aproximadamente o valor de V de TeV? Ela vale, sem medo de errar, 96, 97, 98% do valor de V1, da tensão que alimenta a máquina como um todo. Então, por isso, o teorema é perfeitamente correto. Qualquer conjugado do motor de indução é diretamente proporcional à tensão terminal ao seu quadrado. Então, muito cuidado em função disso, de dispositivos aí fora que tem a única finalidade de reduzir a corrente de partida de um motor, tá? Chave, estrela, triângulo, antiga, evidentemente eu concordo, chave compensadora, antiga eu concordo, mas sistemas mais modernos, fiquem atentos a isso no mercado. Se você usa um dispositivo cujo objetivo é apenas e tão somente reduzir a corrente de partida do motor para atender à norma ND 5.1 da CEMIG, cuidado, você consegue reduzir a corrente de fato, mas o conjugado também é fortemente comprometido. Por isso, vale uma análise muito particular, muito precisa e muito importante sobre esse aspecto. Afinal, é para isso que nós existimos. Engenheiro, abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.